E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço. Olá, gente bonita, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo. Pessoal, seguinte, nas aulas anteriores, né, a gente falou sobre potência e rendimento. Na aula de hoje, a minha proposta é o seguinte: para a gente ir lá na seção Hora do Estudo, na página 64, e vamos fazer as atividades número 10 até a número 17, tá? Então vou fazer o seguinte: vou pedir para você que dê um pause no vídeo aí, tá? Na aula, e comece a fazer as questões, faça as questões, número 10 até número 17, e depois que você conseguir, você volta a dar play no vídeo que eu venho com as resoluções, tá certo? Muito bom. Então eu aguardo vocês. Até mais. E aí, gente bonita, conseguiram então fazer as questões? Vamos lá, vamos fazer a correção? Então vamos lá começar pela 10. Olha só, questão número 10. Um elevador de 500 kg deve subir uma carga de 2,5 toneladas a uma altura de 20 metros em um tempo inferior a 25 segundos. Qual deve ser a potência média mínima do motor do elevador em quilowatts? Então, dado a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos determinar essa potência, galera. Temos o seguinte: a potência é dada pelo trabalho sobre a unidade de tempo. Né? Então, nós temos que a potência nessa situação é dado pela massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Dividido pelo tempo. Por que massa vezes gravidade vezes a altura? Porque nós não temos o trabalho e nós sabemos que o trabalho é dado pela massa vezes gravidade vezes a altura, que é o trabalho da força peso, tá? Então massa vezes gravidade vezes o quê? O deslocamento que eu preciso elevar essa massa, que é a altura. Muito bem. Então nós temos o seguinte: a massa total desse sistema é de 500 kg do elevador, mais 2.500 kg daquilo que deve ser elevado, tá? Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 20, dividido por 25 segundos. Logo, nós temos, então, resolvendo isso aqui, 3.000 vezes 10 vezes 20. Então, nós temos 60.000 dividido por 25, o valor de 24.000 watts, ok? Como nós precisamos determinar essa potência em quilowatts, nós vamos dividir esse 24.000 por 1.000. Quando eu divido por 1.000, então agora eu tenho a potência em quilowatts. Então, ou seja, 24 quilowatts. E aí nós temos que anotar a alternativa. E a alternativa que melhor corresponde é a alternativa C. E aí vamos para a questão número 11. A questão número 11 diz o seguinte: uma caixa com 1 litro de leite tem aproximadamente 1 kg de massa. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, se ela for levada verticalmente com velocidade constante 10 centímetros em 1 segundo, a potência desenvolvida será aproximadamente quanto? Então, olha lá, pessoal. Veja que eu tenho novamente que determinar a potência e sabemos que essa potência é dada pelo trabalho dividido pelo tempo. De novo, eu vou determinar o trabalho usando a expressão massa vezes gravidade vezes altura, dividido o quê? Pelo tempo para encontrar essa potência. Nós sabemos então que a massa desse litro de leite é de 1 kg, né? Vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é de 10 centímetros, ou 0,1 metros. Vamos lembrar disso aqui, né, gente? Porque eu tenho que sempre colocar no sistema internacional. Sistema internacional, para a medida de comprimento, é o metros, dividido por 1 segundo. Então, quando eu resolver, 1 vezes 10, 10 vezes 0,1 vai dar 1, dividido por 1
é 1. Então eu tenho que a potência é de 1 watts. Não preciso escrever com a notação científica. A potência é igual a quanto? 1 watts. Somente isso, ok? Então vamos para a questão que nos diz o seguinte, né? É uma questão lá da PUC de Minas, lá de Minas Gerais, né? Tem um texto introdutório ali. Vamos ler esse texto, ó. Industrialização à base de água. Pode parecer exagero afirmar que a água foi um dos elementos mais importantes para a Revolução Industrial ocorrida na Europa no século XVIII. O exagero desaparece quando lembramos que o principal fator das mudanças no modo de produção daquela época foi a utilização do vapor no funcionamento das máquinas a vapor aperfeiçoadas por James Watt por volta de 1765. Essas máquinas fizeram funcionar teares, presas, olarias, enfim, substituíram a força humana e a força animal. James Watt estabeleceu a unidade de cavalo-vapor, ou horsepower, que em valores aproximados é a capacidade da sua máquina de levantar uma massa de 15.000 kg a uma altura de 30 centímetros no tempo de 1 minuto. Hoje, a unidade de potência no sistema internacional de unidade é o watt, em homenagem a James Watt, considerando-se uma máquina que opere com uma potência de 2 vezes 10 elevado a 4 watts, o trabalho que ele realizaria em 1 hora é de aproximadamente... Muito bem, gente. Apesar do texto introdutório aí ser um pouco longo, né? A questão ela não é tão difícil. Ele pede ali, então, qual é o trabalho realizado por uma máquina para que ela dispense ali uma potência de 20.000 watts, né? Ou 2 vezes 10 elevado a 4 watts em 1 hora. Bom, então vamos recorrer àquela equação da potência. Tem que a potência é dado pelo trabalho dividido pelo tempo. Então, como eu quero determinar o trabalho, eu vou multiplicar, então, cruzado aqui, ó. Então, eu tenho 1 aqui embaixo, multiplico pelo trabalho. Então, 1 vezes o trabalho é trabalho. Potências vezes o tempo. Então, potência vezes o tempo, ok? E agora, o que eu tenho que fazer? Vou substituir. A potência nós sabemos, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Vezes quem? Vezes o tempo, que é de 1 hora. Mas 1 hora é 3.600 segundos, né? Lembra lá, 60 vezes 60 é 3.600. Vamos deixar em notação científica? Vou até escrever aqui, ó, para você poder lembrar. 3.600 é o mesmo que 3,6 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula está aqui, ela vai andar 3 casas para a esquerda. Quando ela anda para a esquerda, nós temos que adicionar 3 no expoente. Muito bom. Agora basta multiplicar. 2 vezes 3,6, 7,2. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e adiciona os expoentes. Então, 10 elevado a 7. Então, o trabalho que essa máquina vai dispensar ou ela vai realizar para fazer esse trabalho aí com uma potência de 20.000 watts em 1 hora é de 7,2 vezes 10 elevado a 7. Ou seja, a alternativa A dessa questão número 12. Questão número 13, galera, nós temos o seguinte, ó. Um guindaste eleva um pilar de 2.500 kg a uma altura de 10 metros em 4 segundos. Determine a potência do guindaste considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ótimo, galera. Então a gente tem que fazer o seguinte, descobrir qual é a potência desse guindaste, né, para elevar essa massa de 2.500 kg a uma altura de 10 metros, né? Então, primeiramente, a gente faz o seguinte, vamos determinar o trabalho. Veja só, eu sei que essa massa está sendo elevada, né, pelo guindaste e a pretensão é de que seja uma elevação de 10 metros. Muito bom. Então, esse movimento ele é contrário à força-peso. Se é contrário à força-peso, nós temos um ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento de 180 graus. E aí vamos lembrar, como é que a gente determina o trabalho nessa situação? A gente tem que o trabalho é dado pela força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre o deslocamento
e a força, né? Então, vamos lá. Força-peso é dado pela massa vezes quem? Aceleração da gravidade. Então, massa 2.500 vezes aceleração da gravidade 10, vezes o deslocamento que se vai elevar essa massa, que é 10 metros, vezes o cosseno de 180 graus, que é menos 1. Então, eu tenho que o trabalho para elevar essa massa de 2.500 quilos, né, que corresponde a 25.000 newtons, a uma altura de 10 metros, é de menos 250 mil joules. Ou seja, é um trabalho resistente. Dá para perceber que é resistente, né? A força-peso está para baixo e o movimento está para cima. Então nós temos um trabalho resistente. Agora, eu determino a potência, tendo o trabalho e tendo o tempo que foi nos dado no exercício. Então a gente vai fazer o seguinte: potência é esse trabalho dividido pelo tempo. A potência, que nós já sabemos, é dado pelo trabalho sobre o tempo. Esse trabalho é de 2.500 joules dividido pelo tempo, que é de 4 segundos. Logo, a potência da máquina é de 62.500 watts, ok? Questão número 14. Considerando-se um determinado laser que emite um feixe de luz cuja potência vale 6 miliwatts, é correto afirmar que a força exercida por esse feixe de luz, quando incide sobre uma superfície refletora, vale quanto? E é para a gente considerar ali, aquele C, gente, é a velocidade da luz, tá? A velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? É uma informação bastante importante. Em física a gente tem que lembrar qual é a velocidade da luz, que é de aproximadamente, então, a 300 mil quilômetros, ou 300 milhões de metros por segundo. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Eu sei que a potência é dada, vou escrever novamente aqui, ó, a equaçãozinha. Potência é dado pela força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Mas sabemos que o ângulo formado entre a força e o deslocamento é o ângulo de 0 graus. Olha só, eu tenho aqui a força e tenho aqui o deslocamento ΔS. Então a força desse laser, né, desse raio luminoso, tem a mesma orientação, mesma direção e mesmo sentido do deslocamento da luz. Então o ângulo formado é um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então nós temos que a potência é dada pela força vezes a velocidade. Nesse caso, que velocidade? A velocidade da luz. Ótimo, então temos que a potência é a força vezes a velocidade. Como eu quero determinar a força desse raio luminoso incidente na superfície refletora, vou fazer o quê? Vou passar dividindo a velocidade. Então eu tenho que a força é a potência dividido pela velocidade. Então essa força, qual é a potência? Foi dado para a gente lá. 6 miliwatts. Quando eu falo mili, gente, nós temos o quê? Um submúltiplo, que é 10 elevado a menos 3. Tá? Então 6 vezes 10 6 vezes 10 elevado a menos 3. Ou tem gente que está pensando assim, professor, não poderia ser 6 dividido por 1.000? Pode. 6 dividido por 1.000 é o mesmo que 6 vezes 10 elevado a menos 3. Mas como nós já sabemos trabalhar com notação científica, e é muito interessante trabalhar com notação científica mais simples, vamos deixar dessa forma, tá? Então, dividido pela velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 é igual a 2. 10 elevado a menos 3 dividida por 10 elevado a 8 é igual a 10 elevado a menos 11. Lembra lá, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Ok? Então temos aí a resposta. Essa é a força. Tem alternativa para a gente marcar? Tem. Então a alternativa correta é a letra E. E vamos para a questão número 15. Questão número 15 diz lá:
Um automóvel se desloca em uma estrada plana e reta com velocidade constante v igual a 80 km por hora. A potência do motor do automóvel é P igual a 25 kW. Agora o múltiplo, tá? Não é um submúltiplo do watts, agora é um múltiplo. Supondo que todas as forças que atuam no automóvel são constantes, calcule o módulo da força de atrito total em Newton. Olha só, galera, nessa questão número 15, nós temos o seguinte: forças atuando no automóvel, e esse automóvel ele está se movimentando com a velocidade constante. Então a gente lembra que pela primeira lei de Newton, se esse móvel está com velocidade constante, é porque a força resultante é igual a zero. Então eu vou tentar aqui desenhar, aqui no cantinho, vou tentar fazer aqui uma ilustração do automóvel. A gente tem aqui a incidência de algumas forças, né? A força normal, a força peso, onde a força normal e a força peso se anulam, tá? E aí nós temos uma força, que é a força motora, e contrária à força motora, nós temos a força de atrito. Dá para entender que essa força motora, em módulo, é igual a essa força de atrito. Por quê? Porque esse móvel está com velocidade constante. Então, se eu determinar qual é a força motora, consequentemente, eu sei qual é a força de atrito. Então, vamos lá. Como é que a gente vai determinar essa força motora? Eu já sei qual é a potência do motor. Sei qual é a velocidade do automóvel. Então, pela relação potência igual a força vezes velocidade, vezes o que? O cosseno do ângulo formado entre a velocidade e o movimento, né, o deslocamento. Então, nós temos condições de determinar a força motora. Tá? Por que não está aparecendo o cosseno do ângulo? Porque é o cosseno de 0 graus, conforme a gente tinha feito na questão anterior. O ângulo formado entre a velocidade e o deslocamento é de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é 1. Então não preciso colocar ali. Então vamos continuar. A potência do motor é de 25 kW. Aquele quilo é um múltiplo do watts, tá? Que é o mesmo que multiplicar por 1000. Então é 25 vezes 10 elevado a 3. Então é 25.000. Igual a força motora vezes a velocidade. Olha só, muita atenção. A velocidade é 80 km por hora. Mas eu tenho que usar o Sistema Internacional de Unidade. Então 80 dividido por 3,6. E aí vamos dividir 80 por 3,6. Vou ter um certo resultado. Esse resultado vai dividir quem? 2.500. Então eu tenho que a força motora é de 1.125. Se eu determinei então a força motora, e já sabíamos que esse móvel está com velocidade constante, logo a força de atrito também é de 1.125. Só que contrária à força motora. Ok? Muito bom. Vamos para a questão número 16. Um motor utiliza uma potência de 600 watts para realizar determinada tarefa e tem uma potência dissipada na forma de energia sonora e térmica de 200 watts. Qual é a eficiência desse motor? Muito bem, galera. Então vamos lá, uma questão tranquila de se resolver, tá? Simples. Deixa eu puxar aqui o celular um pouquinho mais para baixo, tá? Para poder facilitar. Olha só. Se o motor ele utiliza 600 watts e dissipa 200 watts, então nós temos que a potência total vai ser a somatória, ou a somatória, né, dessas potências que ele está consumindo. Tá? Então ele está utilizando 600 e está perdendo, está dissipando 200. Então a potência total fornecida ao motor é de 800 watts. Como é que nós determinamos o rendimento? O rendimento é a razão do quanto de fato o motor está usando pelo total de energia, né, pelo total de potência que está sendo fornecido a esse motor. Então ele está utilizando para realizar a ação 600, que é a potência útil, pela potência total, que é 800. E quando dividimos 600 por 800, teremos o valor de
0,75. E esse 0,75 em porcentagem, então vamos multiplicar isso aqui por 100, teremos quanto? 75%. Ok? Vamos para a questão número 17. A 17, uma questão do ITA, diz o seguinte: projetado para subir com velocidade média constante a uma altura de 32 metros em 40 segundos, um elevador consome a potência de 8,5 kW de seu motor. Considere que seja de 370 kg a massa do elevador vazio e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, o número máximo de passageiros de 70 kg cada um a ser transportado pelo elevador é de... Galera, então essa questão nós temos que fazer algumas coisas, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é coletar os dados. A gente sabe que a potência desse elevador é de 8,5 kW, né? Conforme nós temos aqui, ó, 8,5 kW, que corresponde então, né, vezes 1000, 8.500 watts. Tá. E agora a gente vai tentar explorar o que nós temos ali além dessa informação da potência. É dado para a gente também que esse elevador ele vai subir com uma velocidade constante. E pretende-se que ele suba então 32 metros em 40 segundos. Então com isso a gente consegue determinar a velocidade média desse elevador. Como que eu determino a velocidade média? É o espaço que ele vai percorrer pelo tempo. 32 dividido por 40. Então 0,8. 0,8 o quê? Metros por segundo. Isso é velocidade constante. Tá? Outra coisa que a gente consegue determinar, qual é o peso total que esse elevador vai ter para subir esses 32 metros. Tá? É claro que é o peso total em função do número de passageiros. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, peso total, vamos lembrar, segundo a lei de Newton, né? É a massa vezes quem? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então esse peso total é dado pela massa do elevador, 370 kg, mais quem? O número de pessoas, N, vezes 70, o número de pessoas com 70 quilos, tá? Então ali, o elevador vai ter quantos quilogramas de massa, né? Se for uma pessoa. Então vai ser 370 mais 70, beleza? Então esse N é o número de pessoas. E aqui então nós temos a massa que vai estar no elevador, vezes quem? A aceleração da gravidade, que é 10. Então agora eu tenho uma sentença que me dá o peso desse elevador, né, nesse elevador, contando com ele, em função do número de pessoas. Tá, então vamos deixar ele quietinho aqui, porque a gente agora pode explorar a equação da potência em função da força que o elevador está realizando para elevar essa massa, esse peso todo. Porque nós já temos a velocidade, nós já temos a potência, então eu tenho condições de descobrir o quê? Essa força. E essa força, ela tem que ser exatamente igual, em módulo, ao peso total. Por que que tem que ser igual? Porque ele está subindo com velocidade constante. Lembra lá, né? A gente até fez no exercício anterior. Se está subindo com velocidade constante, é porque a força resultante é igual a zero. Quer dizer que a força que está sendo aplicada para cima é igual à força que está sendo aplicada para baixo. Muito bom. Então vamos lá. A potência é de 8.500 watts. A força é o que nós já encontramos aqui, ó. 3.700, né? Vou fazer a multiplicação. 10 vezes 370, 3.700. 10 vezes 70, 700. Então, essa expressão vezes o quê? A velocidade 0,8. E agora a gente vai resolver. 0,8, ó, vamos aplicar de novo o chuveirinho. Vezes 3.700. Então, 2.960. 0,8 vezes 700. 560. Pronto. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau que a gente vai resolver letra para um lado e número para o outro. E nós vamos encontrar esse n. Então, vamos lá.
8.500 menos o quê? 2.960, ó. Passou para cá. Diminuiu, nós teremos um valor de 5.540. Agora, esse 560 que está multiplicando o n vai ter que dividir o resultado, ó. 5.540 dividido por 560. Então, nós temos um número aproximado de 9,89 pessoas. Bom, nós não podemos ter 9,8 pessoas ou 9,9 pessoas. Ou vai ser 9 pessoas ou vai ser 10 pessoas, tá? É claro que isso aqui é o número máximo de pessoas. Então eu não posso colocar 10 pessoas no elevador, porque ele não vai suportar, não é indicado. Então eu tenho que colocar quantas pessoas? Tem que colocar 9. Então essa é a resposta. Então nós temos que marcar a alternativa C. Ok, gente bonita? Então esses são os exercícios da sessão Hora do Estudo, né? Na página 64, né? Questão número 10 até a questão número 17. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Essas questões aí sobre potência, rendimento, trabalho, a relação deles, né? E se não entenderam, se tem dúvida, você já sabe. Tá aí na videoaula os meus contatos, né? As redes sociais. Pode entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem, tá? Assim que eu tiver disponibilidade, eu respondo para vocês, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.